Olá, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Eu vou pedir aí que o pessoal que está entrando, por gentileza, me sinaliza se está tudo ok aí com a imagem, com o som, se está tudo funcionando legal. Hoje é uma live especial, temos uma convidada tão especial quanto, que é a nossa Vanessa Carmo, psicóloga especialista em trânsito, e aí daqui a pouco mais ela vai estar chegando aí, vai se apresentar. Já fizemos algumas lives no canal dela, essa é a primeira live aqui no meu Instagram. Vai ser um bate-papo muito bacana aí sobre como utilizar, né, os nossos recursos, como lidar com o medo de dirigir, né, lidar com outros medos também, mas principalmente o que a gente chama de diabinho interno, né, sabe aquele diabinho que fica falando no teu ouvido e te fazendo ficar em dúvidas, ficar em conflitos em relação às tuas escolhas, aos teus comportamentos. É disso que nós vamos falar hoje. Então daqui a pouco tá chegando aí a nossa convidada, vai ser um bate-papo bem legal. Enquanto isso, eu peço aí que vocês, por favor, me sinalizem como é que tá o áudio. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo acompanhar? A imagem tá boa? Vou pedir aí que vocês comentem, por gentileza, aí no chat. Então, antes de qualquer coisa, eu vou falar aí por que, né, a gente traz esse assunto, que é o medo de dirigir. Eu sou especialista em medos, eu trabalho com programação neurolinguística, trabalho com hipnose, trabalho com comunicação generativa, e nos últimos anos eu tenho feito um trabalho muito especial ajudando as pessoas a lidarem com seus medos, qualquer tipo de medo. Então eu trabalhei medo de falar em público, medo do futuro, medo de empreender, fobias de animais, de elevador, de altura, diversos medos que nós fomos trabalhando. E eu comecei a perceber de que esses medos possuem uma estrutura e que nós podemos utilizar essa mesma estrutura do medo para lidar com o medo de um outro jeito, para construir novos aprendizados, construir novas escolhas na nossa vida, né? E quem não experimenta limitações na sua vida em função do medo? Todos nós, em algum momento, alguma coisa que nós experimentamos e que nós não conseguimos mudar, acaba refletindo numa questão de medo, né? Então o medo ele é algo que nos acompanha ao longo da nossa vida. E eu comecei então a observar, né, como as pessoas faziam, primeiro para experimentar o medo, e aí eu comecei a observar que existiam algumas coisas muito parecidas que aconteciam com as pessoas que experimentavam o medo, e ao mesmo tempo nós começamos a observar como fazer para lidar com o medo, né? Então observando pessoas que conseguiam ter resultados diferentes, conseguiam lidar com os seus medos, nós aprendemos que existem formas sim da gente lidar com os nossos medos de um outro jeito, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Vanessa chegou aí, que bacana, daqui a pouco ela está entrando. E claro, a Vanessa é especialista em trânsito, então ela vai falar sobre o medo de dirigir. Boa noite, Vanessa. Olá, boa noite! Que bom estar aqui, Marcelo! Que bom, Que bom legal. demais! Que prazer a gente poder iniciar essa live. Opa! Eu já comecei aqui, Vanessa, nesses minutos iniciais aí, fiz uma apresentação breve, falei um pouco aí do trabalho para medo, do trabalho com PNL, com hipnose, mas te apresenta aí, fala um pouco do teu trabalho também, o pessoal quer te conhecer. Opa! Que legal, pessoal! Bom, eu sou Vanessa Carmo, eu sou psicóloga, eu trabalho na área de trânsito já há 25 anos, né? Já fui instrutora prática, teórica, diretora de ensino. Hoje eu sou psicóloga do trânsito aqui do município de Canoas. Ajudo muitas pessoas na superação do medo, especialmente o medo de dirigir. Que o medo de dirigir, sabe, Marcelo, ele desencadeia várias vertentes, desde uma ansiedade, uma depressão. Então, a gente trabalha toda a parte clínica também, né? Ajudo muitas pessoas mesmo a se melhorar, pessoas melhores. Tem um canal no YouTube, Vanessa Carmo Psicóloga. Também tem o meu canal aqui no Instagram, Vanessa Carmo Psicóloga Coach, né? Também sou coach. Então, assim, a gente vai ajudando esse pessoal a cada vez mais melhorar com uma parceria bacana como a tua também, né? Ó, o Pedro, meu esposo, entrou. Ele tá sempre nas nossas lives, porque é muito legal também, né? Ter a participação do maridão dando aquela força. Então, assim,
vertente do trânsito, né? A gente está envolvida já há 25 anos, desde a educação para o trânsito, trabalho dentro das empresas, dentro das escolas, com a educação para o trânsito, né? E aí a gente está aí para ajudar essa galera aí que está entrando, né? Tem muitos instrutores também que me seguem, né? Porque a gente começa a dar algumas estratégias psicológicas, porque o professor também ele é um psicólogo, né? Não de formação, mas acaba sendo, né? Ó, o Malbec aí, o Bernardo também entrando, olha que bacana, né? Essa galera é muito legal, gente muito boa. Vocês têm que seguir essa gente lá também, hein, pessoal? E estamos aí, Marcelo. Hoje eu sei que nós vamos falar de um assunto que vai bombar nessa live aqui, né? Exatamente, exatamente. Quem nunca experimentou, né, ouviu aquela vozinha que começa a dizer coisas no teu ouvido, que começa daqui a pouco a te atrapalhar, inclusive fazer você experimentar desconforto, né? Quem nunca experimentou? A gente apelidou, a gente chamou aqui de uma forma divertida, né, Vanessa? O diabinho interno, né? Aquele que O fica diabinho. E o que é esse diabinho interno, né, Marcelo? Esse diabinho interno, todos nós temos. Não existe nenhum ser humano que não tenha. Bora lá, pessoal. Bota coraçãozinho aqui que a gente começa a ficar empolgado, né, Marcelo? Quando começa o coração a subir, a gente começa a ficar empolgado. Então, demais. assim, esses diabinhos internos que a gente chama são os conflitos, os nossos conflitos internos, né? E esses conflitos internos, quando eles aparecem, eles acabam nos bloqueando, não deixando a gente atingir os nossos objetivos. Você fala muito bem, Marcelo, de um pressuposto da PNL, que eu amo esse pressuposto, que é se uma pessoa consegue fazer, qualquer uma consegue, não é mesmo? Eu acho que tu tinha que colocar o teu embasamento assim, legal aqui dentro desse tópico, para que as pessoas possam entender aonde nós vamos chegar com esse diabinho interno, né? Então fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem legal. Perfeito. O que acontece, né? E pegando o gancho aí do pressuposto que tu falaste, né, Vanessa? Se uma pessoa é capaz de fazer, é possível para os outros também, né? Qual que é o segredo aí? O segredo é que essa pessoa que atingiu o resultado que eu quero, ela rodou na mente dela uma estratégia mental, emocional, que permitiu com que ela tivesse aquele resultado. Então, o que nós estudamos é exatamente isso. Que tipo de estratégia as pessoas rodam nas suas mentes que fazem com que algumas tenham sucesso e outras não tenham esse mesmo sucesso. A grande diferença está nessa estrutura mental, emocional, que faz com que a pessoa tome diferentes escolhas, faça diferentes escolhas e tenha diferentes resultados, então, né? Então, é claro, quando eu começo a observar pessoas que experimentam este medo, qualquer tipo de medo, essas pessoas elas estão acessando uma estrutura que fazem com que elas experimentem esse medo. E qual é a estrutura que vai fazer com que essas pessoas experimentem algo diferente? Por exemplo, uma confiança, uma segurança. Existe uma outra estrutura para isso. É isso que a gente identifica e estuda. Claro que muitas vezes, né, e a gente falava isso mais cedo, né, a gente chama disso, são pensamentos recorrentes. Só que os pensamentos, eles têm uma estrutura, eles têm uma forma. Perfeito. Pode ser um pensamento através de uma imagem, algo que eu estou vendo. Pode ser através de um som, algo que eu estou ouvindo. E pode, inclusive, ser uma sensação, algo que eu experimento, inclusive, no meu corpo. Quando eu escuto uma vozinha, e aí que a gente chama de o diabinho, né? O diabinho interno. Quando eu escuto essa vozinha, é uma parte auditiva dessa experiência que está me atrapalhando. E isso que é muito legal da gente se dar conta, né? Porque eu tenho hoje o resultado que eu quero experimentar, mas eu tenho essa vozinha me atrapalhando aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber, né, Vanessa? Será que essa vozinha é a minha própria voz dizendo para mim mesmo alguma coisa que é para ser ou não? Ou será que é a voz de outras pessoas? Né? Eu já atendi clientes, por exemplo, que relataram ouvir a voz do pai, a voz da mãe, a voz de algum professor.
Mas, de qualquer forma, por mais que sejam vozes que você escuta de outras pessoas, aquela pessoa não está mais contigo, não está dentro da tua cabeça, concorda? Ou É seja, verdade. eu É verdade. represento, eu faço uma representação dessa voz. Você sabe que os pensamentos, como as nossas crenças, elas estão ligadas à representação, realmente, né? Vamos pegar um exemplo até para o pessoal poder entender, né? Você imagina assim, Marcelo, você está contando uma história para mim, né? Ou para nós aqui. O Marcelo está contando uma história. Essa história você está contando para 40 pessoas. Só que cada uma delas vai ter uma interpretação dessa história. E essa interpretação é a representação que essa pessoa tem deste fato. Tem um filósofo que eu gosto muito, que o nome dele é Epitetos. O Epitetos, ele dizia assim: não são os fatos em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Então, por que algumas pessoas não têm medo de dirigir? Por que outras pessoas têm medo de dirigir? Por que algumas pessoas se sentem vítimas e outras pessoas já partem mais para a ação? Por que tem aquelas pessoas que são mais resistentes à mudança e tem aquelas pessoas que são mais fáceis de mudar? Isso tudo tem a ver com a representação interna que ela tem. Só que o barato disso tudo, e é por isso que eu amo a psicologia e amo lidar com pessoas, que qualquer pessoa pode mudar. Aí é que tá. Você não precisa ficar nesse teu mapa mental que está te prejudicando. Você pode ser uma pessoa melhor, né? Agora, para isso, existem alguns mecanismos que é importante. Quer ver um exemplo, Marcelo? Vamos pegar um exemplo aqui de pessoas que estão deprimidas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Elas estão em depressão. A depressão é uma falta de energia, a depressão é uma baixa hormonal, mas ela pode ser desencadeada assim por pensamentos distorcidos, crenças limitantes, pode ser por eventos, tá? Pode ser desencadear, pode ser pelo autoflagelo, aquela pessoa que vive se culpando, ela vive lá no passado, aconteceu um fato lá no passado e a pessoa não consegue se desprender desse fato, sabe? Aí fica aqueles diabinhos internos dela detonando a pessoa, destruindo a pessoa, sabe, Marcelo? E aí, é claro, como você não produz o hormônio do bem-estar, serotonina, dopamina, ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, ô delícia, né? Aí a pessoa vai perdendo energia, sabe? E aí, o que acontece? Quando você se propõe a mudar isso, não é fácil. Eu vou dizer, tem que ter um tratamento, tem que ter uma psicoterapia, tem que buscar um auxílio de um médico, um psiquiatra para tomar um medicamento. As pessoas são mais receosas em relação a isso, mas é um tratamento tranquilo, como, por exemplo, se tu tem algum problema que seja de outra vertente de saúde, e você tem que tratar, entende? Então, a gente tem que desmistificar isso. Ninguém está ficando louco se entra em depressão. Qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode desencadear uma ansiedade, né? Pode, né? Ter uma crise de pânico, pode. Agora, os diabinhos internos, aquele papo interno que a pessoa tem ali, que ela fica reverberando naquele, sabe, naqueles pensamentos automáticos distorcidos, aquelas crenças limitantes, que eu acho muito legal quando tu fala, tem aquela estrutura mental infantil que, por exemplo, se traumatizou lá no passado, lá na infância, né? A pessoa já é adulta, mas tem algum gatilho que dispara por alguma palavra, por alguma frase, por exemplo, até um gosto de uma comida que a pessoa coma e lembra lá daquela infância, daquele passado. O cheiro, né? O cheiro que vai lá, dispara aquele sentimento e aí a pessoa não consegue se desprender disso. Então,
tem como a gente reprogramar essa mente, né, Marcelo? Para não vai apagar. Isso é que as pessoas têm na mente que eu não vou lembrar do passado. Não! Você vai lembrar do passado, mas o passado ele vai ficar lá atrás, ele não vai ficar dolorido. Você vai poder falar sobre isso sem se culpar, sem se chicotear, sem se maltratar, sabe? E vai compreender que aquilo que aconteceu lá no passado é uma experiência sua, né? Que vai fazer você amadurecer seus sentimentos, as suas emoções e como lidar com isso. Concorda comigo, Marcelo? Totalmente. Você pegou um ponto, aliás, você pegou vários pontos que são fundamentais. Eu vou pegar um pouquinho de cada um deles, porque tem várias coisas interessantes que você falou nesse comentário, né? Mas o que me chamou a atenção do teu comentário, Vanessa, foi quando você disse que a gente não vai esquecer. É exatamente isso. Porque o que que acontece, né? Tudo que nós vivemos ao longo da nossa vida nos trouxe algum tipo de aprendizado. Toda e qualquer experiência, boa ou ruim, confortável ou desconfortável, prazerosa ou dolorosa, nos trouxe algum tipo de aprendizado. Do que eu posso ou não fazer, do que eu devo ou não fazer, de quais são as consequências dos meus atos. Então, tudo isso me ensina. E isso acontece, comigo acontece direto, deve acontecer com você também, Vanessa. Nossa! Pessoas perguntando se é possível apagar as memórias, se é possível esquecer coisas do passado. E a minha resposta é sempre a mesma, que é muito congruente com o que você falou agora. Você não vai esquecer do passado. O passado ele te traz aprendizado. Qualquer coisa que apague as tuas memórias, primeiro que eu não acredito. Segundo, que se houver, e talvez haja, não sei, não é uma boa, né? Porque Não. as tuas memórias te trouxeram até aqui. As tuas memórias fizeram você ser quem você é hoje, né? Então, fuja de quem te promete apagar memórias. Não. O que você vai fazer é aprender com o que passou, tirar esses aprendizados e mudar o significado dessas memórias. Então, se por exemplo eu lembro de algo ruim, que a gente ouve isso, né? Você vai lembrar de coisas que te aconteceram e vai ser capaz de rir disso, né? Como é que nós somos capazes de lembrar de coisas que nos fizeram mal e rir? É porque nós temos essa capacidade de dar novos significados. A gente não esquece o que passou. Aquilo faz parte de quem eu sou. Está feito. Isso eu não apago. Mas eu começo a dar novos sentidos, né? Afinal de contas, e aí linkando com o que você falou antes, eu não sou mais aquele menino, né, que um dia sentiu medo, que um dia sentiu ansiedade, que um dia teve aquela experiência dolorosa. Não. Hoje eu sou um adulto e eu posso lidar de outro jeito com os meus aprendizados. Posso lidar de uma forma adulta, né? Verdade. E quando eu experimento esses conflitos internos, né, que é esse diabinho, a bem da verdade, a tendência é eu brigar com ele, né? Do tipo, ele quer me sacanear, ele tá me sabotando, eu não tô conseguindo por causa dele. Mas a bem da verdade, ele tá lá por um motivo. Ele tem uma intenção em estar lá. E depois a gente fala mais disso, mas parte do processo de mudança começa em eu identificar essa intenção desse diabinho. Ele não tá lá para me sacanear. Eu preciso identificar qual é a intenção dele. Concorda, Vanessa? Concordo plenamente. Eu vou dizer para você, sabe qual é o maior problema das pessoas? E eu também me incluo nisso, você também, isso não está longe da gente. Claro que a gente pode, em determinados momentos, ter uma capacidade um pouco melhor de lidar com algumas situações, porque a gente já vivenciou aquilo, viu que, bom, desta forma não dá certo, a gente modifica, a gente tem essa capacidade de se permitir mudar, né? Tem pessoas que não se permitem mudar. Mas o interessante disso é que assim, ó, gente, primeiro você tem que identificar em você, eu acho que é o papel principal, o que te limita, o que te bloqueia, o que faz com que você não atinja aquilo que você quer. Como nós estamos falando aqui a questão do medo de dirigir, mas o medo de dirigir, as pessoas que vão dirigir, gente, nós não somos separados, tá? Nós somos um. Se você tem medo de dirigir, provavelmente você tem outros medos aí envolvidos.
sabe? Você tem outras situações psicológicas aí envolvidas de incapacidade, sabe? Ah, ou porque lá na infância você ouvia que você não era capaz, que você não dava certo, que você isso, que você aquilo, sabe? Ou um marido repressor, né? Ou eu ouço tanto as pessoas lá no meu canal no YouTube dizendo: Vanessa, fulano disse que eu nunca vou conseguir. Aí eu largo. Aí eu tenho que largar, né? Eu não posso deixar isso assim, né? Aí eu digo: vem cá, mas por que que você precisa ter um marido para dizer que você é boa? Enfim, você não precisa, gente. Ah, porque meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meu bisavô, meu tataravô que já morreu, disse que eu vim para esse mundo para não dar certo, né? Aí a criatura vai e acha que a vida dela é isso, Marcelo. Para com isso, para com isso. Cara, a vida da gente vai ser aquilo que você, pensa que é. Não adianta, porque se fosse pra gente, olha, nem gêmeo anda colado, tá? Tirando aqueles, né, que a gente sabe, os siameses, enfim, nem eles têm pensamento próprio, vida própria, apesar de estar colado. Então, para que você fica ligado no que os outros vão pensar? A gente tem que parar com isso, parar de achar que o que o outro pensa de mim é mais poderoso do que eu penso de mim, sabe? As pessoas que vivem em função do que o outro pensa, não vive, sabe? Tem que parar e analisar isso que eu estou dizendo. Marcelo, as lives elas servem para a gente fazer reflexão. E depois da live, não adianta você desligar, foi embora, tarará, e esquecer o mundo. Live serve para você refletir. Live serve para você ouvir um pouco da ciência, porque vem profissionais que vêm falar coisas que estão acostumados a lidar, e você pega isso e tenta trazer para dentro da tua mente essa reflexão. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para conquistar coisas? Se você ficar preso lá no passado, né, Marcelo? Você não vai modificar. Se você ficar lá no teu problema lá atrás, você não vai resolver o problema. Se você me permite, eu já vou te dar a palavra, Marcelo. À vontade. Mas eu tenho o hábito de dizer o seguinte, para começar, tem uma palavra que se você ficar dizendo para você, você não vai resolver nunca. Problema. O problema bloqueia, o problema te põe para baixo, o problema ele vai te trazer ansiedade, o problema ele vai te trazer depressão. Olha, o que nós temos, na verdade, é desafios. Se você está com um desafio muito grande na sua vida, às vezes é uma perda de um ente muito querido. Eu gosto de trazer esse porque eu acho que é o pior desafio que a gente tem na vida, sabe? É o pior deles. Perder ente querido e você está com desafio de saúde, sabe? Você tem que superar a dor da saúde, sabe? Aquela coisa assim, que você está doente, você precisa se recuperar. Então, não bote isso como um problema. Bote isso como um desafio. O que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso fazer para que a coisa flua de uma forma diferente? Sabe? E aí, pessoal, você fica mais no presente. Porque se você ficar lá atrás, lá no passado, você vai produzir doenças, você vai produzir limitações, você vai produzir barreiras na sua vida. Concorda comigo, Marcelo? Totalmente, totalmente. Todas essas questões que nos atrapalham hoje, eu posso dizer que vem daí, né, Vanessa, de a gente ficar preso em coisas do nosso passado, né? O exemplo que você deu agora, né, de pessoas que te procuram muitas vezes e dizem que não conseguem dirigir em função da opinião do marido, ou do pai, da mãe, ou dos filhos, não importa. De onde que vem isso, né? De onde que vem essa coisa de eu precisar
da opinião do outro para eu agir, ou de eu precisar da aprovação do outro dizer que eu posso ou não fazer algo. De onde que vem isso? Vem da minha infância, né? Afinal de contas, eu sou uma criança e eu começo a observar os adultos, né? Porque eu quero sobreviver, porque eu quero aprender como é que se sobrevive nesse mundo. Então eu começo a buscar a aceitação, principalmente do pai e da mãe, para exatamente saber, né, o que que é certo, o que que é errado, o que que eu devo fazer. E isso é ótimo, né? Afinal de contas, as crianças aprendem assim, né? Observando os adultos. Isso é ótimo. O problema é quando eu me torno um adulto e eu ainda fico preso nessas questões de buscar esse tipo de aprovação, de precisar da validação do outro. E eu vou te dizer, Vanessa, por mais que sejamos adultos, por mais que saibamos de tudo isso que a gente está falando, eu me coloco, eu ainda me percebo em alguns momentos buscando a aprovação dos outros. Né? É natural. Né? Sim. E talvez sempre seja assim. A questão é, no caso específico, o objetivo que eu tenho, ele vai travar nesse ponto? Né? Se vai travar, bom, aí temos um desafio. Né? Eu nem vou chamar de problema, vou chamar de desafio. Aí temos um desafio para eu poder trabalhar. Né? Temos um desafio que eu quero mudar, se tornou importante, né, para mim mudar. Mas é natural, eu vou para as empresas na minha vida adulta e eu quero agradar o meu chefe, meu superior, para ter uma oportunidade melhor. Eu vou pro, sabe, eu vou fazer um empreendimento, eu quero agradar meu cliente. Então é natural que eu queira agradar. A questão é, isso está me limitando ou tá me ajudando? Né? Eu vou chamar ele de anjinho ou de diabinho aqui dentro da minha mente. Como é que eu vou lidar com ele? Né? E aí eu esbarro nessa questão da intenção. Né? E aí, linkando, Vanessa, com os pressupostos da PNL de novo. Né? Você falou de um dos pressupostos mais cedo, eu vou falar de outro agora. Todo comportamento possui uma intenção positiva. Né? E em sala de aula a gente debate muito isso. Né? Então, como assim todo comportamento? Tem pessoas fazendo maldade no mundo e você me diz que essa pessoa tem uma intenção. Não, eu não quero de forma alguma validar a maldade que a outra pessoa fez. Não é isso. Mas eu preciso saber que mesmo a pessoa que faz uma maldade, e quando eu digo fazer maldade, eu posso estar fazendo maldade com outro ou comigo mesmo, né? Então, Sim. assim, mesmo quando eu faço a maldade, vou chamar entre aspas, faço a maldade comigo mesmo, essa parte ela tem uma intenção, tem alguma coisa que ela quer para mim, né? E eu sempre busco exatamente essa intenção, né? Quando tem uma parte minha que me diz que eu não vou ser capaz de pegar o carro e dirigir, qual é a intenção dessa parte? O que essa parte está querendo para mim, né? E na maioria das vezes, o que eu identifico, né? A gente chega num ponto de proteção, principalmente quando a gente fala de medo, né? É uma parte minha que, bem na verdade, quer me proteger. Ela quer evitar que algo ruim que aconteceu lá no meu passado se repita no meu futuro. Né? Então percebe. E isso é muito legal e eu gosto de trazer para essa parte lúdica. Né? Então, quer dizer, vamos lá. Tem uma parte minha que faz coisas que me atrapalham. Eu identifico que essa parte minha, primeiro, que ela é minha, que ela está dentro de mim, ou seja, sou eu. E segundo, que ela tem uma intenção de me proteger. Vanessa, como é que eu vou chamar uma parte que é me proteger de diabinho, né? A gente faz isso, né? A gente faz Pois isso, é. Pois né? então, né? É que no fundo, esse diabinho, né, que a gente colocou aqui, são as nossas crenças distorcidas, nossas crenças limitantes. Quando você quer fazer algo, você não consegue, você encontra uma barreira em você, né? Eu trouxe já em algumas lives, inclusive a live que nós fizemos lá no YouTube, sobre a questão que eu era muito tímida. Eu era tão tímida, gente, tão tímida que eu não falava. Olha, só sabia que eu falava quem me conhecia, porque achava que eu era muda, entendeu? Hoje, ninguém acredita quando eu digo eu era tímida, entende? Então, Falar para assim, milhares de pessoas aí numa quando tranquilidade. quando você se liberta de algo que te impossibilita, quando você quebra crenças distorcidas, quando você quebra essas crenças que te limitam, quando você
para esse pensamento automático, distorcido, quando você se apropria da tua própria vida, você tem que entender que eu não sei qual é a tua crença, eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei, cada um tem a sua espiritualidade. Mas eu, Vanessa, tá? Vanessa, eu acredito que nós viemos a este mundo para um propósito. E o propósito é aprender, não tem outro propósito, gente. Não tem outro propósito. Ninguém nasceu sabendo. As pessoas se culpam por coisas que não sabem, sabe? Elas não se permitem aprender. Elas não se permitem errar. Elas, sabe? E você só aprende. Não adianta. É fazendo. Isso não é só dirigir. Isso é tudo na vida da gente. Então, claro, tu pode ter tido um pai repressor, uma mãe repressora lá no passado. Só que eu vou dizer outra coisa. Vou berrar, não sei se eu berro. Deu berro? Vamos tirar pai e mãe lá do pedestal. Porque eles não são deuses. Eles não são, sabe, santos. Por favor. Então, a pessoa acha que tudo que pai e mãe fala é verdade, aquilo ali ficou na mente da pessoa. Só que não é assim. Pai e mãe não tem... Olha, tem frases feitas aí que eu curto bastante, que é tipo assim, ó, não tem forma de bolo, não tem receita de bolo, tá? Ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe, entende? Então, galera, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Relaxa, tá tudo certo, entende? Se aquilo que você tem maior medo pode ser exatamente isso que te limita, que te bloqueia, que você não consegue, não é só dirigir, é tudo, sabe? É ser um bom funcionário de uma empresa, é ser um bom pai, ser uma boa mãe, sabe? É ficar se culpando por erros do passado, é ficar... Para com isso, para com isso, para com isso. Primeiro que você, olha, lembra da espiritualidade que eu acabei de dizer? Você é um ser divino. Pô, você brigou com bilhões de espermatozoides para estar nesse mundo, né? Ó, foi soco lá dentro. A porrada comeu. Não foi fácil. Aí o cara vem para esse mundo, né? Lutou pra caralho, como diz aí a gurizada. Vem para esse mundo. Deu porrada nos outros. Aí ficou 9 meses dentro de uma coisinha minúscula. Já viu o que é uma criança dentro de uma placenta com 9 meses, gente? Dentro de uma barriga apertadinha. Aí vem pro mundo. Aí sofre para abrir os pulmões. Para respirar. Então, quer dizer, é um processo de aprendizagem desde o momento da concepção. E nós vamos aprender até a nossa morte. E assim vamos continuar. Então vamos deixar essa vida um pouco mais leve, sabe, Marcelo? Vamos se desprender um pouco dessas amarras. E é aí que é o barato, que eu curto muito o que você fala, Marcelo. E eu queria que você desse só uma palhinha daquilo que você falou na nossa live lá, sobre a questão que o medo, ele é um processo natural nosso e ele é nosso amigo. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu amei ouvir você falar isso. Legal, legal. É exatamente isso, né? O medo, primeiro que nenhum de nós nasceu com medo. A gente aprendeu a ter medo. Por que a gente aprende a ter medo? Porque tem uma coisa que está acima de tudo quando a gente fala de cérebro, que é sobrevivência. O teu cérebro ele foi desenvolvido ao longo de milhares de anos para te ajudar a sobreviver, né? Então, a gente se adapta, a gente aprende, a gente faz tudo que a gente faz. Para quê? Para sobreviver. Então, desde que a gente nasce, como bem falou a Vanessa, a gente começa a aprender tudo que vem. A gente está ali, como é que se diz? Tá cru, né? E começa a vir informação, começa a vir cada vez mais coisas e a gente vai aprendendo. Coisas que nos ajudam e coisas que nos atrapalham.
E a gente aprende também a ter os nossos medos. Afinal de contas, se aparece determinada situação onde possa ameaçar a minha sobrevivência, eu vou dar um jeito de escapar daquilo. Seja lutando, seja fugindo. Percebe? Coisas bem primitivas, né? Qualquer animal faz isso, foge ou luta. Nós também fazemos. Então, assim, nós aprendemos desde cedo a experimentar medo nessas situações que são perigosas. Isso é ótimo, nos garante vivos. Até aí tudo bem. A questão é que quando nós aprendemos a ter esses medos, nós não somos adultos. Nós somos crianças crianças ou bebês, muitas vezes, buscando sobreviver. Então, tem certas coisas que nós aprendemos nessa jornada que de fato são medos que a gente pode levar para a vida inteira, que vão nos ajudar, mas existem medos que nós aprendemos que fazem sentido para a criança que nós éramos. Mas ao longo da vida a gente cresce, a gente se torna mais capaz de fazer tantas coisas, e esse medo que um dia fazia sentido para aquela criança que eu era, já não faz mais sentido. Porque hoje eu sou mais forte, eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz do que quando eu tinha 5 anos. Então, eu posso lidar de um outro jeito com os meus desafios. Só que a minha mente não está nem aí para a minha inteligência. Né? A minha mente ela continua com o objetivo dela, que é sobreviver. Ela não está nem aí se eu sou adulto, ela não está nem aí se eu aprendi coisas, se eu sou mais forte, não está nem aí. Ela quer saber o seguinte, cara, se isso aqui um dia foi perigoso, ainda é. Ponto. Então, como que a gente lida com esses medos na nossa vida adulta? A gente precisa ressignificar essas memórias lá do nosso passado, que ainda acreditam que nós somos aquele menino, aquele bebê, e mostrar para minha mente de que hoje eu sou um adulto, eu sou uma adulta, e eu sou capaz de lidar de um outro jeito com esse desafio. Mas não é com palavras que eu vou convencer ele, é com experiência. Então eu preciso experimentar sensorialmente, vendo, ouvindo e sentindo, o que eu quero colocar no lugar desse medo. Que pode ser confiança, pode ser liberdade, pode ser segurança, pode ser força, né? Pode ser independência. Tudo isso são coisas que nós experimentamos que nos ajudam a lidar de um outro jeito com os nossos medos. Né? Mas o medo continua lá. Eu não vou mexer naquele aprendizado. Porque, Vanessa, se um dia na minha vida aquele aprendizado foi útil, talvez ele seja útil em algum outro momento também, né? Com certeza. Você sabe que até a questão do medo, eu digo assim, ó, pessoal, você quer superar o medo de dirigir? Beleza. Só que é bom você ter um pouco de medo. É bom. Porque eu tenho medo. Eu gosto muito da Márcia Pontes. A Márcia Pontes, olha, eu dou gargalhada com ela. Porque ela disse uma coisa, uma live que a gente fez. Cara, eu quase me mijei tanto... Opa, eu quase ri muito. Desculpa. Desculpa. Vocabulário que tá liberado. Eu quase me mijei tanto rir. Que ela disse assim, ó. Eu boto meu medo lá atrás e boto um cintinho no medo. Olha, para e pensa, rapaz. Eu ri muito. Olha, o Malbec tá aí, né, Malbec? Olha, essa Márcia me fez rir demais com isso. E ele fica ali, o meu medinho fica ali, boto ele no cintinho, protejo ele. Porque, gente, a gente tem que ter medo, sim. Tem que ter medo. A gente não pode ser tão arrojado assim de não ter medo nenhum. Porque quem tem medo se preserva. Você falou muito bem. A pessoa que tem medo, ela luta ou ela foge. Sabe? E quando a gente luta, não quer dizer que a gente vai, assim, vencer o medo e ele não vai existir nunca mais. Ele tem que estar ali, pô. Ele tem que estar ali. Ele tem que mostrar a orelha dele, entendeu? Ó, eu tô aqui. Presta atenção, respeita os mais velhos, entendeu? Ele tem que estar ali, tá? Agora, isso não pode barrar a sua vida. É aí a diferença. E Marcelo, e eu queria trazer também, até a gente tinha conversado um pouco sobre isso. Ó, ali, ó, o Malbec dizendo, meu medo também continua todo dia, ele dirige ambulância. Pô, o cara dirige ambulância. Pô, para e pensa. A pessoa vai ser acionada, tem um acidente lá na estrada. Quem trabalha na área também fica com aquele medo grudado, sabe? É assim, gente. Agora, não existe tu negar o medo, não existe isso. As pessoas não querem sentir.
Você tem que dominar o teu medo. Não deixar de tê-lo. Você tem que dominar ele. Até aqui, medo, tu pode... A partir daqui, tu não vai, velho. Entendeu? Não vai que eu não vou deixar. É assim, entendeu? E eu queria trazer uma coisa aqui pra gente já discutir também. É a autossabotagem. Como tem gente que gosta de autossabotagem, né, Marcelo? Fala um pouquinho aí. Perfeito, perfeito. Eu sei, Vanessa, que muita gente fala muito em autossabotagem, tá? Aqui eu vou ser muito preciosista, eu vou ser extremamente assim, na linguagem, tá? Porque eu não acredito em autossabotagem, tá? Marcelo, não acredito. Por que eu não acredito? Porque se a gente for pegar a palavra sabotagem, né? O que é sabotagem? É eu sacanear alguém, eu fazer mal para alguém. Né? Eu vou sabotar a Vanessa aqui na live. Bom, eu vou fazer alguma coisa para sacanear ela. Concorda? Então, sabotagem é sacanear. A gente diz que tem, e percebe, quando eu falo que tem um diabinho, eu também estou usando, é a mesma ideia, né? O diabinho na minha mente está me sabotando. Agora, pegando aquilo que eu falei lá no início, gente, se eu for entrar em contato com essa parte que está me sabotando, e primeiro eu me dou conta que é uma parte minha, ou seja, sou eu, autossabotagem, é eu sacaneando a mim mesmo, né? Se eu for identificar o que essa parte quer, a bem da verdade, ela está, de alguma forma, me protegendo. Concorda? Então, assim, a autossabotagem que me impede de pular de paraquedas, ela está me protegendo porque ela acredita que vai ser perigoso. A autossabotagem que me impede de pegar o carro e dirigir, ela está me protegendo de eu sofrer um acidente, de eu machucar alguém, de eu errar e alguém brigar comigo. A autossabotagem que me faz não ir para academia e ficar dormindo até mais tarde na cama, a bem da verdade ela só quer o prazer de ficar um pouco mais na cama. Né? Então ela não está querendo me sacanear. Ela está buscando me ajudar, mas de uma forma pobre. Né? A intenção é boa. A intenção ela é benéfica. É uma intenção positiva. Mas é de uma forma pobre. Então, assim... eu perco mais do que ganho, né? Eu perco mais do que ganho. A gente chama de ganho secundário, né? É exatamente isso. Existe uma intenção, um ganho secundário. Então, quando eu me dou conta de que isso existe, para mim é aí que é a chave para resolver o conflito do diabinho. Porque eu me dou conta que, na verdade, ele quer o meu bem. E quando eu me dou conta de que ele quer o meu bem, eu relaxo, eu paro de brigar comigo mesmo. Sabe? Isso aconteceu comigo uma vez. Eu brigando comigo mesmo porque eu não ia para academia cedo. Sabe? E aí eu me dei conta de que, na verdade, não é que eu não queria ir na academia. É que eu fiz uma escolha de ficar na cama um pouco mais. E é bom, né? Ficar na cama um pouco mais. Agora, eu que tenho que lidar com as consequências dessa minha escolha. Mas não, ela não quer meu mal, concorda? Ela tá lá buscando um prazer imediato. Né? Então, quando eu me dou conta disso, eu paro de brigar comigo mesmo e eu começo a me dar conta assim, tá bom, se essa parte ela tem uma intenção, quer me proteger, qual é o outro comportamento que eu posso ter aqui que respeite essa intenção de me proteger? Percebe? Eu já mudei tudo. Eu começo ao invés de brigar com essa parte, não, eu quero me aliar a ela. Eu quero buscar um novo comportamento que respeite a intenção dela. Eu estou levando ela em consideração. Pronto. Aí eu já começo a me fortalecer, eu já começo a buscar recurso, eu já começo a abrir caminho para minha criatividade gerar novas escolhas para minha vida. De uma forma tranquila, de uma forma ecológica, né? Sem me chicotear, sem brigar comigo mesmo, apenas aceitando que aquelas escolhas que eu faço na minha vida que me atrapalham, e me atrapalham mesmo, mas são minhas escolhas. E isso é tudo, né, Marcelo? Não é só o trânsito, é de repente um relacionamento doentio, várias coisas. Às vezes a pessoa tem um sonho de montar o seu próprio negócio e tem aquele medo, né, que atrapalha, que vem aqueles pensamentos que não vai dar certo, que pode acontecer. Sempre coisas ruins podem acontecer, né? Que ela fica majorando tudo de impossível que pode acontecer, entendeu? E você falou uma coisa legal, quando a gente para de querer entrar em choque, né, com essa parte interna nossa, ao invés de você ficar colocando força contra, compreender o que isto está querendo te dizer.
para você poder ter estratégias diferentes para você resolver esse conflito, né? Isso é muito legal quando as pessoas fazem terapia. Na terapia, Marcela, psicoterapia principalmente, você começa, as pessoas acham que o psicólogo, que nem o training PNL, sabe? Acha que o hipnólogo vai fazer a pessoa ir para outro planeta. Não, cara. Você vai acessar coisas internas tuas que você vai começar a pôr para fora. E aí você vai ter um direcionamento desse pensamento, sabe? E você vai fazer as suas escolhas, porque a vida da gente são escolhas. Nós fazemos escolhas. Ah, você não tá legal, você tá escolhendo não tá legal, por incrível que pareça. Porque se você quer mudar, você tem que entrar para dentro de você, acessar mecanismos dentro de você para essa mudança. Senão você não vai mudar nunca, você só vai reclamar. Porque tem pessoas que gostam. E aí entra aquilo que você falou, que eu achei muito legal. Tem pessoas que reclamam, tá? Reclamam. Reclamar é clamar por aquilo que está acontecendo. Certo? E aí, essas pessoas que reclamam determinadas coisas e têm o hábito de reclamar, primeiro, ou ela está querendo atenção, e por que ela está querendo a atenção de outra pessoa? Ou das outras pessoas? Por que essa necessidade tão grande desse julgo dos outros, né? E também, Marcelo, quando a gente começa a perceber essas coisas internas nossas, e, gente, eu me incluo nisso também, porque não existe perfeição. Às vezes você quer um brilho ali, você quer estar bem aqui, mas daqui a pouco acontece alguma coisa que te tira do eixo e você não fica legal, sabe? Eu vou contar uma para vocês que aconteceu comigo. E aí vocês vão ver, né, que todo mundo é humano mesmo, né? Quando começou esse negócio do Covid, que aí a vida da gente mudou, assim, 360 graus. Eu cheguei de uma viagem, num dia, no outro, era isolamento social, entendeu? Cara, eu não entendi isso. Eu tava de férias, e aí eu voltei pronta para ir trabalhar, não pude mais trabalhar, né? Consultório fechado, prefeitura, não fui para prefeitura, aquela coisa toda, e tu fica em casa. E aí começou, tá gostoso, tu tá em casa, tá começando a ficar em casa, tá bom. Aí tu vai fazer coisa que tu não tem o hábito de fazer, né, Marcelo? Fazer aquela faxina que a gente nunca faz, né? E arruma uma coisa e pinta outra. Só que aquilo ali foi indo, chegou um momento que eu disse, cara, um monte de gente entrando em contato comigo, dizendo, Vanessa, não aguento mais, tô em depressão, tô deprimido, tô ansioso, eu tô tendo um piriri. E eu não, eu tava curtindo aquilo. Eu curtindo ficar em casa, mas curtindo, gente, curtindo aquele isolamento, ficar quieta, sabe? E aí, depois eu fui perceber uma coisa que antigamente me culpava muito. Que eu gosto do isolamento. E antes eu me culpava. Tipo, eu gosto de ficar, às vezes, isolada no meu canto. Eu gosto, às vezes, de não falar com ninguém, sabe? E isso me culpava no passado. Até que houve essa questão toda e eu comecei a perceber, como tu também, que tu disse aqui para nós, eu curto dormir de manhã. Eu também curto. E Deus o livre, quer me dar um treco, é dizer que eu tenho que ir pra academia de manhã. Tá louco? Entendeu? Adoro a minha cama. E aí, gente, por que a gente se culpa tanto dessas coisas? Então não precisa, sabe? Tem coisas que você gosta, você não precisa se culpar, sabe? E é isso que é o barato. É isso que nos torna humanos, né, Marcelo? Perfeito, perfeito. Antes eu usava desculpa, né, Vanessa? Eu dizia assim, eu não vou pra academia cedo porque eu não tenho tempo. Essa é a desculpa que a gente mais ouve, né? Eu não tenho tempo. Aí eu me dei conta, não, mas vamos lá, o que me impede de acordar 1 hora mais cedo e ir? Nada me impede, é só acordar e ir, né? Aí eu me dei conta que o que não tem nada que me impede, é que eu não quero, né? E aí eu começo a ser mais honesto comigo, inclusive, né? Eu paro de brigar internamente e me dou conta assim, tá, relaxa, é só uma escolha. Não tem certo, não tem errado, é uma escolha que eu estou fazendo, essa escolha vai me dar um resultado que é um resultado X e tá tudo certo. Se eu quiser mudar o resultado, o que eu mudo? Mudo o meu comportamento. Mas eu estou escolhendo e eu estou bem com a minha escolha, né?
Então, de novo, não tem certo e errado. São formas da gente encarar as nossas escolhas, né? Agora, tem a ver também com o nosso amadurecimento isso, né, Vanessa? Porque, Opa. de novo, quando nós somos crianças e somos infantis, a tendência é a gente culpar o outro, né? Eu não consigo fazer tal coisa porque a minha mãe não deixa, o meu pai não deixa, eu não sei o que. Eu começo a dar motivos por eu não atingir o que eu quero, né? E aí faz parte desse amadurecimento eu me dar conta de que, a bem da verdade, são as minhas escolhas. Sou eu que escolho aquilo que acontece comigo, né? Então, faz parte também desse amadurecimento eu me dar conta disso, de que, ok, eu não vou, é uma escolha minha, eu sou adulto, eu escolhi, tá tudo certo. E tem um botão que a gente tem que ligar de vez em quando, viu? Tu sabe qual é o botão do foda-se, sabe? Exatamente. Liga que vai fazer bem pra tua saúde, saúde mental, saúde psíquica, sabe? Dane-se, agora eu não quero, sabe? Se permitir, porque isso dá um alívio na pessoa, sabe? Quando tá tudo certo, quando você repete isso pra você sem se culpar, tá tudo certo, eu quero isso. Beleza. Sabe assim, ó, se você me permite, a gente já tá até encerrando quase, né? A live é tão boa que passa correndo, né, gente? Ó, tem uma coisa assim que eu digo para as pessoas, que é assim, olha, quando você perceber que não é egoísmo, não é egoísmo, isso tem que ficar muito claro, tá? Mas quando você se coloca, eu digo muito isso, e prestem bem atenção, quem não entender, bota aqui, tá? Quando você aprender a se amar em primeiro lugar, você vai fazer com que as pessoas que estão na sua volta tenham o melhor de você. Não adianta você querer que o outro alimente o seu amor. Não é isso. Tá? Então, isso é importante e eu gostaria muito que ficasse bem claro isso, porque assim, ó, você pode ser melhor do que você é hoje. Se você olhar para dentro de você e transformar essa pessoa que está aí dentro de você, essa criança interna, esse adolescente interno, esse adulto interno, esse idoso interno, todo esse ser que está dentro de você, no seu melhor amigo. Aí você vai ser uma pessoa que as pessoas vão querer estar com você. Entende? Isso não quer dizer que tu não tem o teu momento de isolamento. Tu quer ficar no teu mundinho, nas tuas reflexões, no teu processo meditativo, tá? Isso é muito legal, a gente cresce com isso, tá? Agora, não adianta você botar o dedo, apontar para o outro, ele me faz infeliz, ele é culpado de eu não conseguir fazer tal coisa, ele diz que eu não presto, ela diz que eu não consigo, sabe? Bota sempre a culpa no outro. Mas olha aqui o dedo, ó, olha o polegar onde é que tá, ó, quando a gente aponta. Então a gente tem o hábito de botar a culpa no outro. O outro me barra, o vizinho fica me olhando. Lá em casa todo mundo fica me cobrando porque eu ainda não passei nas aulas práticas. Porque o meu marido não me presta o carro. Tudo é o outro. Tá, e o que você está fazendo para mudar tudo isso? Certo? Então, eu vou encerrar minha fala aqui, né, Marcelo? Senão já estourar o tempo aqui daqui a pouco. Mas eu espero que eu tenha contribuído para fazer reflexão. Porque o objetivo é refletir. Termina essa live aqui e entre em conexão com você mesmo. E veja aonde que você pode se melhorar, aonde que você pode se desafiar, aonde que você pode... qual é o primeiro passo que você tem que fazer para essa mudança. E me acompanhe lá no YouTube, né, Vanessa Carmo Psicóloga. Me acompanhe aqui também, Vanessa Carmo Psicóloga Coach, né? Tem aí, ó, a galera Malbec, Priscila, a gurizada aí, gurizada, né? O pessoal aí que nos acompanha, né, Marcelo? Um beijo e eu vou passar a palavra para o Marcelo também fazer a finalização dele. Legal. Depois coloca aí, Vanessa, por escrito aí teus canais aí para o pessoal poder te seguir aí, que eu tenho certeza que
o pessoal vai querer te acompanhar. Aqueles que já não acompanham, porque eu sei que de alguma forma aí muitos já te conhecem, né? Até pelo teu trabalho grande aí nas redes sociais. Então, mas de qualquer forma, deixa aí para o pessoal poder te acompanhar, aqueles que não estão. Olha, passa muito rápido, né? Tem tanta coisa pra gente falar, tem tanta coisa que a gente aborda. Às vezes a gente começa a fazer alguns comentários, foge do assunto, depois volta de novo. Isso que é o prazeroso, né? É um bate-papo descontraído, assim, não tem aquela coisa de tem que ser assim, não. É muito tranquilo. E eu acho que live é isso aí mesmo, né? A gente falar do nosso jeito, a gente poder expor as nossas ideias de uma maneira que nem sempre é estruturada, mas sempre a gente consegue passar o recado da melhor forma, né? Então, isso é muito bacana. Vanessa, eu te agradeço pela tua participação. É muito prazeroso falar contigo. É a nossa terceira live juntos, né? E todas elas diferentes, todas elas aí muito bacanas. E tem sido um prazer aí fazer essas lives contigo, porque de fato tu consegue agregar de uma forma muito rica aquilo que eu venho fazendo, né? Então, é muito bom mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Pessoal que está participando aí da live, alguns já estão comentando aí, depois falem mais aí como é que foi, o que vocês acharam. Se tiverem perguntas, o momento é agora, porque tá encerrando aí o nosso tempo. Então, abrimos aí um minutinho para perguntas, se o pessoal quiser perguntar, e já vamos encaminhando aí o nosso encerramento. A gente vai ter aí outras lives aí para poder falar a respeito, né, Vanessa? Ô Marcelo, e tem o pessoal que me segue, que é para te seguir também, porque o Marcelo, gente, tem muita coisa, assim, muita qualidade naquilo que ele fala, muita propriedade naquilo que ele fala. Eu não estaria fazendo uma live com ele se ele não fosse um excelente profissional. Então, bora lá seguir o Marcelo também. Marcelo, bota aí, Marcelo, fala aí para minha galera que tá aí, qual é o teu canal lá no YouTube, o teu canal aqui. Vou escrever aqui, Vida Sem Medo no YouTube e Vida Sem Medos no Instagram. Olha que massa, né? Então, pessoal, eu espero muito que vocês sejam muito felizes na vida de vocês, que se realizem, porque, pô, eu tô sempre em busca da minha realização. Eu sou uma incomodada, né? Eu tô sempre incomodada, eu quero fazer algo, né? E não adianta, é assim que a gente cresce. A gente não vai ter ali sempre as mesmas. Quando a gente entra num processo de equilíbrio, fica maré mansa, entendeu? Tem que ter alguma coisa para desequilibrar para a gente ir em busca daquilo que é melhor, processar esse momento de uma forma diferente, que é assim que a gente amadurece, né? Não é mesmo, Marcelo? A gente só amadurece passando por desafios, não adianta. E o pessoal que tem medo de dirigir, prestem bem atenção, isto é um desafio. Se desafie. Se você não é habilitado, busque uma escola para você se habilitar. Tá habilitado, não consegue dirigir, tem medo, busque aí, ó, tem o Malbec aí que tá aí, ó, do Rio de Janeiro, tá aqui na live, busque eles, busque um personal drive aí que possa te ajudar a você superar esse medo. Tem o Marcelo aqui, gente, que é hipnólogo, cara, ele vai fazer uma mudança nesse teu sentimento. Tem a PNL, tem eu também que faço terapia online, então, pô, cara, você só não vence o teu medo se você não quer, entendeu? Então, busquem recursos, não fiquem limitados. Depois que você tiver essa tua liberdade, você vai ver assim que você fica liberto para o mundo. Parece que tu tira uma pedra do teu caminho e o curso do rio vai, entendeu? A tua vida deslancha. Tem gente que diz, pô, Vanessa, mas é só uma habilitação, é só dirigir, tu acha que vai fazer uma mudança na tua vida? Vai! Porque é um desafio teu e ninguém vai poder fazer por você, é você que vai ter que fazer. Então é uma vitória sua, de mais ninguém. Ah, mas tu teve o dedo de
de ajuda aqui. Claro, tive ajuda, mas foi porque você quis. Ah, o Marcelo lá ajudou uma pessoa a superar o medo de dirigir. O Malbec, que está aqui na live, ajudou alguém a superar o medo de dirigir. Claro, somos profissionais nessa área. Agora, não adianta de nada a gente querer te ajudar se você não se permitir. Então,